Salve, salve, a paz! Você agora vai assistir o podcast Cristo Rua. Vamos falar de Jesus, de missão, evangelismo e do reino de Deus. Então, compartilhe e evangelize. Tamo junto! Salve, salve, rapaziada, paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Cristo Rua. E hoje estamos com o nosso convidado. Não temos convidados. Hoje estou aqui à disposição, à sua disposição, para te servir, amém? E vamos trocar várias ideias aqui, porque durante a semana muitas pessoas aí mandaram perguntas para mim na caixinha do Instagram, no meu WhatsApp, no Facebook, enfim, pessoalmente. Então, eu fiz um resumo e vou passar para vocês hoje. Mas por que hoje estou sozinho? Graças a Deus, nós estamos chegando ao fim de uma temporada. Os podcasts do Cristo Rua, eu vou trabalhar em cima de temporadas. Então, a primeira temporada de lançamento foi falando sobre missões, sobre evangelismo, sobre igreja, sobre o reino, né? E recebi diversos convidados. Que satisfação e que privilégio de cada um que sentou aqui, que ficou de frente comigo aqui na mesa. Falamos de muitas coisas boas. Está aí, né? Os episódios todos aí no canal do YouTube. E hoje vamos encerrar. Estamos encerrando essa temporada sobre missões e evangelismo. Agora vai iniciar uma temporada sobre rap cristão. Qual é a importância do rap? Que tipo de ferramenta que é o rap cristão no evangelismo, na vida das pessoas, como que tem esse impacto. Então eu vou trazer também agora diversos irmãos aí e vamos falar muito sobre, é claro, se falando de rap cristão, nós estamos falando de evangelismo, de missão, de reino, de Bíblia, enfim, de Jesus, né? Então hoje esse podcast é uma maneira da gente encerrar, né, essa temporada, né, respondendo algumas perguntas, porque você que assistiu todos os episódios, eu tenho certeza que criou uma curiosidade. E as pessoas que me fizeram perguntas foi justamente sobre alguns episódios no qual eu trouxe convidados aqui. Então, tem uma galera aqui, a nossa equipe aqui já está selecionando as perguntas e eu vou responder na medida do possível. Porém, galera, é um papo descontraído, vamos falar de Jesus aqui, tá bom? Não tem nada combinado, não tem nada marcado e eu nem sei a maioria das perguntas, né? O pessoal tá selecionando ali, só algumas perguntas que eu vou estar respondendo para vocês aí, amém? Então tá aí, compartilha, inscreva no canal, pega esse link e mande para alguém, porque toda vez que você compartilha esse link, você está evangelizando, tá bom? Sempre tem alguém esperando para receber uma palavra de Deus. E essa oportunidade, porque eu não sei que hora que você está assistindo. Não sei se é de manhã, não sei se é à tarde, se é à noite, se é na madrugada. Então sempre tem alguém aí esperando uma palavra de Deus. E essa pode ser a sua chance de evangelizar alguém, através da minha vida. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta, que muita gente fez, né? É sobre a música Atos 3. Atos 3. Que acabamos de lançar, o Tribo da Galileia, lançamos pela gravadora Trindade, tem participação do Tom Calvário, do Israel Rap, né, na produção, o DJ Nenê, na direção, o meu parceiro Mano Sassá, né, então foi um trabalho em conjunto, né, um trabalho de longa data, mas que o resultado foi fantástico. Hoje, eu não sei quando você está assistindo, mas hoje, no dia dessa gravação, estamos gravando dia 3 de maio, sábado 3 de maio, né? Hoje, a música atingiu mais de 7 mil visualizações. E eu não falo sobre visualizações do YouTube, eu falo sobre vidas alcançadas, corações alcançados. Mais de 7 mil corações alcançados através da Atos 3. Então, para mim é um privilégio, estou muito feliz com esse resultado. É uma música que está orgânica, sem pagar visualização, sem pagar site, sem pagar nada. Somente levando o evangelho até o coração das pessoas. Pastor, da onde surgiu Atos 3? É aí que tá, que eu quero falar com vocês.
Atos 3 é uma pregação que eu tenho há mais de 3 anos. Atos 3, eu vi um pastor chamado Raik Carmelo ministrando há 3, 4 anos atrás essa ministração. E ela entrou no meu coração e eu falei, eu preciso ministrar. E eu fui me aprofundar, estudar e entender o Atos 3, porque eu achei fantástico quando eu vi essa ministração. E eu falei, tem pessoas que precisam ouvir. E eu passei durante anos em diversas igrejas, eu só ministrava Atos 3. A galera que acompanhava eu já sabia tudo. O que eu ia falar, o que eu ia pregar, porque todo lugar. E eu, durante 3 anos, eu ministrei em diversas igrejas, em diversas vezes na nossa igreja, o Atos 3. E eu queria saber, eu sempre falava, Deus, por que eu estou ministrando tanto? Por que, né? Eu até questionava, por que o Senhor não me dá outra palavra? Porque isso precisava ser algo que ficasse concretizado. E quando surgiu a ideia de fazer uma música, eu falei, vai chamar Atos 3. Eu preciso transformar essa mensagem em rap. Eu preciso. E eu falei, Deus, me ajude. E foi tão maravilhoso, porque quando eu comecei a escrever o Atos 3, o Tom Calvário me ligou e falou, pastor, eu vou estar aí na região, vou estar em São Paulo, porque o Tom é do Sul, eu vou estar em São Paulo, tal dia. Você quer fazer alguma coisa na igreja, uma agenda? Eu falei, pô, Tom, eu queria mesmo fazer uma música, né? Vamos fazer algo na igreja, mas eu queria fazer uma música. Ele falou, tô aí, demorou, a gente já coloca a voz e tal. Eu falei, meu, glória a Deus. E eu confesso para vocês que eu tinha muito no coração uma participação de Israel. Sempre admirei, né, os refrões, a técnica dele, o vocal dele, as ideias. Eu falei, cara, eu queria muito uma música com Israel. Mas eu não comentei com ninguém, eu fiquei na minha, né? E em seguida o Tom falou, ó, o Israel vai estar comigo. Pode ser? Falei, meu Deus. Falei, será que ele encosta na música? Com certeza. Enfim, fechamos em coisa de 5 minutos de ideia, fechamos a música, a participação do Tom Calvário, a participação de Israel, e o dia que eles iam vir já para colocar a voz aqui em São Paulo, no estúdio, gravamos no DJ Nenê, ali em Pirituba, né? E deu tudo certo. Inclusive eles vieram na nossa igreja, fizemos o culto, o beat sagrado, eles participaram, enfim, deixaram a voz, foram embora, cada um pro seu estado, o Israel de Minas, Tom do Sul. E aí o que aconteceu? DJ Nenê ficou de mixar e masterizar e começamos aquele trabalho, tudo, né? E agora e o clipe? E Deus providenciou uma outra situação para que o Tom viesse para São Paulo e juntos gravamos o clipe ali no centro de São Paulo. O Israel gravou lá na cidade dele, mas no mesmo cenário, aconteceu de casar o cenário, enfim. E aí o resultado veio. O lançamento do Atos 3 pela Trindade, tivemos todo o suporte da Trindade, Moraes, Josi, Murilo, pessoas especiais, profissionais demais, pessoas de Deus, cara. Cara, você fazer um trabalho de Deus com pessoas de Deus, o resultado é esse. Corações alcançados. É um trabalho que é abençoado. Sabe que trabalho abençoado? Que você olha, eu assisto todo dia, cara, várias vezes no dia, né? Mas surgiu de uma mensagem. Então você imagina o tanto de tempo que eu passei em diversos lugares, em diversas igrejas, diversas casas de recuperação, pregando um Atos 3 e hoje virou uma canção, né? E aí vieram me perguntar, mas pastor, a parte mais louca da música, a parte uma das melhores, porque né, uma música inteira é louca, mas a melhores que fala, o problema do aleijado nunca foi as pernas, e sim a mente, né? E aí eu quero relatar para você, aqui na Bíblia, que tá em Atos 3, vamos lá. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Olha, fica bem fixo nisso. O homem aleijado de nascença, quer dizer, ele nasceu aleijado. Estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas. E a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olho neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto
Ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo orar com eles. Olha aqui, que mensagem abençoada. Por quê? Esse aleijado, ele estava na frente de uma igreja, do templo, né? Formosa. E a Bíblia diz que todo dia levavam ele era carregado. Então quer dizer que todo dia alguém levava esse coxo para frente da igreja para pedir esmola. Se alguém levava, alguém estava ganhando dinheiro em cima da necessidade dele. E a mensagem é essa: alguém está ganhando em cima da sua necessidade. Cuidado. E olha que coisa estranha. Esse aleijado, ele ia todo dia para a porta de uma igreja, aonde entrava pessoas e saía para orar. Pessoas toda hora que ele entra e sai para ir na igreja orar. Ele não pedia esmola. Sabe o que ele pedia? Ele não pedia oração. Sabe o que ele pedia? Esmola. Imagina um aleijado na frente da igreja todos os dias, lidando com pessoas, entrando e saindo para orar e não pede oração? Pede esmola? Que coisa estranha. Isso. Esse coxo pedia esmola. Sabe por quê? Porque talvez aquilo ali era uma manutenção para a vida dele. A esmola não mudava a vida dele. A esmola não muda a vida de ninguém. Entendeu? É só de repente uma manutenção. Ele conseguia de repente comer, sobreviver ali do básico das pessoas que davam esmola para ele. E alguém ganhava em cima dele. Alguém ganhava em cima da deficiência dele. Olha só. Alguém usava um deficiente para ganhar esmola. E o que acontecia? Não mudava a vida dele. Então quer dizer, a esmola não muda a vida. E o problema dele não era a perna, o problema dele era a mente. Por quê? Vem Pedro e João descendo. 3 horas da tarde. Alguma Bíblia está dizendo hora nona. 3 horas da tarde. De repente ali seria um culto de oração, uma tarde da bênção, que seja. E vem Pedro e João. E Pedro e João vêm carregando o quê? O evangelho. Por quê? O evangelho não te dá esmola. O evangelho te levanta de uma vez por todas. Essa é a mensagem. O evangelho te levanta de uma vez por todas. E aquele coxo de cabeça baixa olha pro Pedro e João e fala: me dá uma esmola, me dá um dinheiro. E Pedro fala: não tenho, nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso aí não foi um milagre, não foi nesse momento o milagre. O milagre está aqui, quando Pedro fala para ele: olhe para nós. É uma parte da música que eu falo: olhe para nós, a nossa trajetória, a nossa mudança. Por quê? Todo mundo sabe que quando alguém vai pedir dinheiro, quando alguém está se fazendo de aleijado, ou quando alguém é um coxo, quando alguém é um pedinte, ele sempre está de cabeça baixa. O irmão em situação de rua, o cara quando ele chega perto do seu carro no vidro, nunca vem alegre, nunca vem agressivo, sempre vem mansinho, né? Alguns já faz teatro, outros, né? Talvez é pela situação mesmo. Então aquele coxo estava de cabeça baixa, triste, né? Ali querendo uma esmolinha, sem mudança de vida. E na hora que Pedro e João olham para ele e falam assim: olhe para nós, aquele coxo levanta a cabeça e olha para Pedro e João. Só que quando ele olha para cima, ele avista o céu, da onde vem o nosso socorro. É aí que gera o milagre. Em seguida, o que Pedro faz? Estende a mão. Isso tem que ser eu e você. Nós temos que estender a mão. Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia relata que aquele coxo de nascença, cara, que fala aqui no começo da passagem, ele deu um salto. Os tornozelos dele ficaram de boa. O nervo ficou de boa. E ele deu um salto e pulando, feliz, ele entrou no templo junto com Pedro e João para orar e agradecer. Mas sabe por que ele entrou feliz? Porque naquela época, aleijado não podia entrar na igreja. Ele ficava pro lado de fora porque existia uma lei que aleijado não podia entrar na igreja. Então você imagina o tanto de tempo que esse cara ficou na porta da igreja, sem poder entrar lá dentro, sem poder ter acesso à casa do Pai, sem poder ir lá e congregar e adorar e louvar que seja, porque ele tinha uma deficiência. E quando Jesus chegou na vida dele, essa deficiência acabou.
E ele entrou para dentro do templo, saltando, pulando, alegre. Quantas pessoas vai para a igreja, recebe o milagre de Deus, recebe uma palavra e vai para o churrasco, vai para o shopping, vai curtir e não volta na igreja para agradecer. Esse não foi o caso do coxo. Esse coxo ele voltou para a igreja para agradecer o Senhor, junto com Pedro e João. Então o que acontece? Nós precisamos entender que Pedro e João está chegando na nossa vida e vai dizer de uma vez por todas: olhe para nós, levanta e anda. E se Pedro e João não chegar na sua vida, entenda que Deus está usando você para ser Pedro e João na vida de alguém. Não olhe a deficiência da pessoa, não olhe o pecado da pessoa, não olhe o limite da pessoa. Fala para ela: olhe para nós, que ela vai olhar para cima, vai avistar o céu, da onde janelas são abertas, da onde vem o nosso socorro. E em seguida você estende a mão e diz: levanta e anda. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu carrego, o que está comigo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então daí que surgiu, dessa ministração que surgiu. Eu sempre ministrando, ouvindo as ministrações, eu entendi que a mudança do coxo não era a perna. O coxo ele não era aleijado das pernas. A deficiência dele não era na perna, era na mente. Quantos de nós precisamos mudar a mente? Quantos de nós estamos dentro do templo esperando uma esmola e Jesus está dizendo: ei, o evangelho não te dá esmola, o evangelho te levanta de uma vez por todas. Quantos de nós vamos para a igreja para pedir revelação, para ouvir revelação, para ouvir profetada, para ouvir miguéis e miguéis? Quantas das vezes vamos para a igreja e esquecemos do Jesus Cristo, o Nazareno? Esquecemos de mudar a nossa mente. Então o que nós precisamos, através dessa canção, desse rap, é para que os nossos irmãos entendam que há necessidade de uma mudança de mente. Quando você muda sua mente, Deus, ele quer mudar a sua vida, entenda isso. Deus, ele quer mudar a sua vida, mas antes ele precisa mudar a sua mente. Depois que ele mudar a sua mente, ele muda a sua realidade. Talvez você está há anos como um coxo, na porta de uma igreja. Ah, mas pastor, eu entro na igreja, porque hoje não é proibido aleijado. Sim, às vezes você está sentado no banco de uma igreja há 20 anos e não mudou sua mente, e a sua vida não mudou. Às vezes você fica contando milagres e testemunhos de pessoas que estão sentadas do seu lado, mas o seu testemunho você não conta. Você não muda a sua vida, porque você não muda a sua mente. Você talvez seja daqueles que falam assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Ei, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, do jeito que você nasceu não é o jeito que vai prevalecer. Deus, ele muda você. Deus, ele quebra você e faz um vaso novo. Mas você precisa permitir isso. Você tem que permitir. E isso começa da sua mente. Mudou a mente, mudou a vida. Deus, ele quer o seu coração. Mas ele precisa mudar a sua mente primeiro. E foi em cima disso que fizemos a música Atos 3. Fiz minha parte. E eu passei mais ou menos a visão pro Tom. E o Tom fez a parte dele. Uma parte abençoada. Ele não tinha ouvido a minha. Ouvimos no estúdio. Cada um ouviu a parte do outro no estúdio. Mas casou. E veio o refrão do Israel. E cara, e bateu essa música. E graças a Deus, é uma ministração que está chegando nos ouvidos das pessoas através do rap, né? Deus é especialista em transformar tragédias em milagres. Eu que já cantei tanta porcaria, tô no rap desde 1997, com o grupo 9mm, com o grupo Revelação X, com o grupo Ato Criminal. Deixa eu falar algo pra você, eu vou revelar algo pra você aqui, talvez vai chegar até ele, né? Tem um grande pastor no Brasil hoje, o pastor de muito nome no Brasil hoje, que chama Juliano Fraga. Ele, além de ser um pastor, ele é um teólogo, ele dá aulas de escatologia, ele é um mestre, ele está rodando vários países, levando a palavra do Senhor. Juliano Fraga começou a cantar rap comigo. Nós ensaiávamos aqui em Valinhos, um barraquinho que eu tinha ali. Eu morava numa casa, do lado tinha uma cocheira, e essa cocheira eu transformei num estudinho, e nós ficávamos ali, eu e o Juliano Fraga. Eu tô falando, acho que do anos 2000, 99, 2000, há 25 anos atrás mais ou menos, e o Juliano Fraga e eu ali sonhando em cantar rap, fazer sucesso. Sabe qual que era o nome do nosso grupo, cara? Olha que loucura.
E eu não encontrei ele ainda e eu preciso encontrar para a gente recordar isso e dar glória a Deus juntos. O nome do nosso grupo era Segundo Testamento. Há 25 anos atrás, a gente fazendo rap criminal, rap gangsta, rap de rua, querendo matar a polícia, querendo matar playboy, querendo fazer um monte de meleca, um monte de porcaria através da nossa música, mas o nome chamava Segundo Testamento. Deus já tinha um propósito na minha vida e na vida do Juliano. 25 anos depois, eu ainda canto rap, mas sou pastor de uma igreja, sou um missionário nas ruas, tenho uma escola de missão. Juliano Fraga é professor de escatologia, roda o Brasil, roda o mundo, né? E Deus transforma. Por quê? Um dia Deus mudou a minha mente e a mente do pastor Juliano. E hoje nós estamos sendo usados por vários lugares, de várias formas, cada um de um jeito, mas com a mesma ferramenta, que é apresentar as boas novas para vocês. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, há 25 anos atrás, Deus já tinha plantado algo na nossa vida. Já tinha escolhido eu, já tinha escolhido ele. Por mais que a gente não cantava música gospel, rap cristão, mas o nome já apontava que lá na frente iríamos pregar a palavra de Deus. Eu fico imaginando que loucura que foi. Eu com o Juliano sentado ali, né? Junto estava o Cláudio. Por que nós colocamos o Segundo Testamento? Se nós era gangsta, nós podíamos ter colocado Sistema na Mira, que veio depois, Vou Matar Playboy, não sei o que lá, cada nome louco, né, de grupo de rap. Mas não, eu não sei qual foi a brisa naquele momento de colocar Segundo Testamento, mas Deus sabe. Olha que coisa louca, né? Então tá aí. Então, sobre a música Atos 3, do Tribo da Galileia, com o Tom Calvário, com Israel Rap, é uma ministração. Não é um rap, é uma ministração que já foi ministrado em diversos corações durante vários anos e vai continuar. Eu fui numa casa de recuperação e eu gosto de anotação, eu gosto de escrever a ministração, né? E eu fui numa casa de recuperação e o interno, um aluno, né, chamado de aluno, ele pediu pra mim se eu podia dar ministração pra ele. Ele falou, cara, é minha vida isso, dá pra me guardar. E eu dei. E quando eu dei aquela ministração pra ele, eu entendi, Deus falou, tá encerrado, pode ministrar outras coisas aí. E de lá pra cá, eu tô ministrando muito pouco mesmo, Atos 3, mas aí veio a música. Então agora a música por si tá ministrando em diversos corações aí do Brasil e do mundão afora através do rap, do clipe, né? E eu preparando umas outras paradas aí. Quem sabe vem João 9 aí, né? Que é uma ministração absurda e boa sobre o cego, né? E quem sabe vem vir a música, né? Nós não sabemos, né? Mas Deus sabe de tudo aí. Amém? Então essa foi a explicação para você que perguntou sobre Atos 3, tá bom? Agora eu queria responder algumas outras perguntas. Já chegou para mim aqui já? Já? Vamos lá. Ixi, agora é leão na cova dos Daniel. Vamos lá. Tem que abrir aqui primeiro, né? Galera, vou estar respondendo aqui algumas coisas bem legais, tá bom? Por que a Ed Carla tem sorte de casar com você? Cara, ela é uma menina abençoada, uma mulher abençoada. Deus privilegiou ela, entendeu? Não é todo mundo, né, que tem chances assim, mas ela teve, né? Então tá aí, Ed Carla, te amo, você é bênção. Ganhou na loteria, né? Mas tá bom. Vamos lá. É mais difícil lidar com demônio ou com crente fofoqueiro? Cara, um crente fofoqueiro é um demônio. Então, se você parar pra pensar, é a mesma coisa, né? É só na base da oração. Oração e expulsar, né? É tão difícil, é tão chato saber que existe crente fofoqueiro. Na verdade, vamos tirar a palavra crente e vamos dizer que existe fofoqueiro. Porque um crente, ele não pode ser fofoqueiro. Talvez é uma pessoa que frequenta uma igreja, que anda até com roupa de crente, que ouve músicas de crente, que fala igual crente, que se veste igual crente, mas não tem a vida de crente, né? Então, talvez esse fofoqueiro pode ser mesmo um demônio ou alguém usado pelo primo dele, né? Às vezes Satanás não vem, mas manda o primo, manda o secretário, manda o cunhado, a cunhada, enfim. Mas tá aí. Mas é complicado, né? Vamos pra lá. Se você não fosse pastor,
O que você acha que seria hoje? Um nada. Um nada. Porque eu fui escolhido antes da criação do mundo. Deus já me escolheu antes da criação do mundo. Ele já tinha esse projeto para mim de pastor, né? Esse plano na minha vida. Porém, eu fui tantas coisas. Fui padeiro. Fui professor de hip hop. Fui produtor de videoclipe, produtor musical, fotógrafo, designer, barbeiro. Já tive comércio, trabalhei em gráfica, vendi pipa. Cara, as coisas boas. Aí tem as coisas ruins que não cabe falar pra você aí. Mas assim, eu fiz muita coisa. Hoje eu não tenho uma profissão, eu tenho diversas profissões. Mas eu creio que antes da criação do mundo, Deus já tinha me separado para ser pastor, né? Era algo que eu queria? Não. Algo planejado? Não. Mas é algo que Deus capacitou, né? Então hoje posso dizer que é um privilégio ser pastor, não somente de uma igreja abençoada, mas ser pastor de quem quer que eu seja pastor. De bandidos, de prostitutas, de travesti, de moradores de rua, de alcoólatras, de usuários, de craqueiro, né? Eu sou pastor desses aí, eu sou pastor da cidade. Eu não sou pastor somente de uma igreja chamada Sou Reino. Eu sou pastor da cidade. Amém? Vamos lá, tem coisas mais aqui. Já pensou em desistir de tudo e sumir, tipo Jonas, mas sem o peixe? Hoje eu iria sumir de carro, né? E pensar em desistir? Hoje de manhã, ontem, antes de ontem, todo dia a gente pensa em desistir. Mas de manhã você acorda pensando em desistir, à noite você vai dormir dando glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus te usou. Então, o pensar em desistir sempre vai acontecer, mas o desistir é complicado. É proibido proibir. É proibido desistir. É proibido morrer. Eu já morri, mas não morro de novo mais não. Vamos lá? Tem mais. Glória a Deus. Você acha que tem muita teologia sendo ensinada sem a vida prática na missão? Na missão. Olha, eu sempre falo que a maior teologia é um abraço, né? Um abraço. Porém, hoje eu estava conversando com uma pessoa e explicando. Ela mandou um vídeo de um teólogo falando sobre o Antigo Testamento e tal, e que nós vivemos agora na graça, que o véu rasgou e agora tem que ser tudo do Novo Testamento, e essas coisas assim. E eu falei, teólogo estuda teologia, crente vive a Bíblia. O teólogo, ele estuda a Bíblia. O evangelho, o crente, o cristão, ele vive a Bíblia. Então tem coisas que o teólogo ele não acredita mais. De tanto ele se aprofundar nos estudos, tem teólogo que não acredita em Deus. Tem teólogo que não acredita mais em sinais, em profecias, em maravilhas e dons. Tem teólogo que não acredita em Espírito Santo. Então o que acontece? A teologia para missão, ela acaba sendo complicada. Porque missão você não aprende. Missão é um dom que está dentro de nós. Missão é um chamado que nós precisamos exercer. E se você só consegue exercer a missão com amor. Então a maior teologia é o amor. Hoje na reunião nossa, eu falei sobre 1 Coríntios, sobre o amor de Deus, o amor que é Deus, né? Então para as ruas da cidade, nas missões, você não leva teologia, você leva o amor. Você carrega o amor. Então tem muito teólogo que se esfriou, que se afastou da presença de Deus porque se aprofundou no estudo. Não é errado. Não estou falando contra o erro de você estudar teologia. Mas nós precisamos viver a Bíblia. Estudar a Bíblia, mas viver. Muito mais viver a Bíblia. Amém? Temos mais perguntas aqui. Vamos lá. Você acha que o missionário moderno tem que saber usar o TikTok e outras redes sociais? Ou isso é uma coisa da carne? Não. A tecnologia está aí para a gente usar. Se o cara não usa a tecnologia, ele não pode ter um celular também de última geração. Ele não pode ter um tênis novo, atual, um relógio. Ele não pode ter um carro atual. Tudo que é novo é pra gente usar.
Tudo que é de tecnologia a gente tem que usar a favor de Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo. Tem gente que fala, Deus usa os loucos. Não, nada a ver. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O dono do Facebook, que é o genro do Bush, que tem um escritório na principal avenida de Nova York, que chama 666. É o nome do escritório dele. O dono do Facebook é um dos principais ateus do mundo. E ele financia. Ele é um dos principais financiadores do ateísmo no mundo. Tudo que é contra Jesus, ele patrocina. E ele é o dono do Facebook. E eu uso o Facebook dele para evangelizar. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então nós temos que estar no Facebook, nos Instagram, nos TikTok, nos Twitter, nos X. Nós temos que estar em tudo, menos no Xvideo. Mas nós precisamos estar em tudo. Amém? Tudo que é de tecnologia. Tudo que é a favor para falar com as pessoas do outro mundo e em outro lugar, nós precisamos estar. O crente tem que estar em todo lugar. Amém? Temos mais aqui. Qual foi a oração mais ousada que você já fez? Meu Deus. Essa aqui nem era crente por completo ainda. Conheci um irmão lá no centro de São Paulo. Ele era do PCC e eu tinha uma barbearia e eu cortava o cabelo dele. E eu comecei a evangelizar ele. Quando eu descobri que ele era do PCC, comecei a evangelizar ele. Ele é quase meu vizinho. E ele andou. Eu fazia uns cultos na minha barbearia e ele andou indo e tal, com a família. Ele estava passando por um momento de separação, um momento bem conturbado na vida dele, né? Polícia atrás, separação, enfim, aquela loucura. Um dia, eu estava em casa, eu morava na frente da barbearia, fui almoçar, ele manda uma mensagem. Fabrício, você pode vir aqui em casa agora? Falei, acho que ele quer alguma coisa. Falei, posso. Tô descendo pra barbearia, vou aí. Ele falou assim, mas traz uma Bíblia. Falei, oba, acho que ele quer, né? Que eu olhei uma palavra pra ele. Desci, passei no estacionamento do lado, peguei uma Bíblia que tava ali, com um pastor que tava lá, e fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele morava no segundo andar. Eu vi os filhos dele jogando videogame na sala. Eu falei, cadê seu pai? Tá lá em cima. Aí eu subi. Quando eu cheguei, ele tava no quarto dele, deitado na cama, com uma coberta. Era um calor de 40 graus, isso era 2 horas da tarde. E eu entrei naquele quarto escuro, cheiro de cigarro. E na hora que eu entrei, ele falou, irmão, te chamei aqui porque eu vou me matar. Aí ele tirou um 38 debaixo da coberta e colocou na boca dele. E falou, eu vou acabar com a minha vida agora, porque eu não tenho mais motivo para viver. E eu te chamei aqui que eu quero que você cuide dos meus filhos. Irmão, ali, cara, ali não tive o que fazer, cara. Ali eu comecei a clamar a Deus, comecei a falar o que eu não sabia, ler o que eu não sabia, orar o que eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E ali o Espírito Santo me usou de uma forma tremenda, que eu orei, eu fui orando e consegui ir chegando perto dele. E quando eu cheguei perto dele, eu dei um abraço nele. E tava a cama dele, de casal, e do lado tinha uma caminha de solteiro. E nisso, eu sentei na cama de solteiro, abraçando ele. E eu tirei o revólver da mão dele, e ele tava caindo em lágrimas, ele tava já chorando muito. Eu tirei o revólver dele e coloquei atrás na caminha de solteiro. E ali ele foi acalmando com um abraço. Por isso que eu digo que a melhor teologia é um abraço. E ali ele foi se acalmando, começou a chorar, ele começou a falar, eu não presto, eu não sou nada, eu já matei uma pessoa, eu já dei um tiro na boca de uma pessoa. E olha como Satanás é. Ele deu um tiro na boca de uma pessoa e Satanás queria que ele desse um tiro na boca dele, do mesmo jeito. É sangue pelo sangue. E olha que coisa violenta. E ali eu comecei a orar por ele, comecei a conversar com ele, ele foi se acalmando. Eu falei, cara, eu vou levar esse revólver embora. Ele falou, pode levar. Eu falei, de quem que é? Ele falou de quem que era. Eu falei, cara, manda ele pegar lá na barbearia, mas eu vou levar embora e tal. Enfim. E ele foi se acalmando. E aí a esposa dele chegou e viu ele naquela situação, conversamos, tudo mais. Enfim. As últimas notícias que eu tive dele, depois ele foi preso numa situação, apareceu até na televisão, uma coisa bem feia e tal. Mas as últimas notícias que nós tivemos dele, ele estava com uma célula na casa dele. E olha que bênção. Então assim, naquele momento foi a oração mais, não falo difícil da minha vida,
mas a oração mais ousada, porque eu não tinha um conhecimento, não era evangelista, não era pastor, não era, né, tava na fé, fazia uns cultos lá na barbearia. Mas Deus, ele já começou a me usar ali. Hoje, graças a Deus, ele tá vivo, né? Tá lá com a família dele. E o que o diabo tinha planejado, não aconteceu. Porque você imagina só, eu ali no quarto, o cara deu um tiro na boca dele. Qual que era a minha explicação pros irmãos do PCC? Qual seria a minha explicação pra polícia? Vim orar? A polícia fala, você veio orar aqui, cara? Desse jeito que você é, com essas tatuagens aí? Você veio orar? Então, muitas das vezes Satanás queria levar ele e levar eu junto. Armadilha. Mas ali o Espírito Santo fez o que tinha que ser feito, né? E foi através do Espírito Santo que aquele homem soltou aquele revólver que não teve morte. Pelo contrário, vida e vida em abundância. Qual foi o momento mais impactante que você já viveu em missão? Olha, já vivemos muitas coisas. 10 anos nas ruas, já vi de tudo. Mas o mais impactante foi a vida do Fernando, né? Fernando, um ex-travesti. Estivemos numa casa de recuperação e lá ele tinha acabado de chegar e ele estava com os peitos de silicone muito grande, né? Satanás tinha transformado ele, tinha acabado com a imagem e semelhança, né, de Deus na vida dele ali. E ele pediu uma ajuda. E eu não sabia o que fazer naquele momento. Como que eu vou ajudar um cara a tirar os peitos, né, o silicone? Como? E Deus nos deu a graça ali de gravar um vídeo. Gravamos um vídeo. E esse vídeo chegou até o pastor Anderson Silva. E em poucos dias depois, uma mulher dos Estados Unidos ofertou R$35 mil para a cirurgia do Fernando. E foi um milagre muito, muito absurdo, porque o Fernando operou na pandemia. Não tinha clínicas, ninguém queria fazer a cirurgia porque era uma pandemia. E ele conseguiu, foi operado, tirou o silicone, voltou com o corpo de homem, voltou ao modo original, né? E glória a Deus pela vida do Fernando, pela vida do pastor Anderson Silva, pela vida dessa mulher que ofertou. Enfim, Jesus quer em lugares disfarçado de você. Então, é uma das coisas que mais impactou. Eu tenho diversos testemunhos de missão. Creio que ainda vou escrever um livro só de testemunhos do Cristo Rua, de missões, de coisas que aconteceu. Mas o que mais me impactou foi entender que nós podemos ser ferramenta na vida de uma pessoa, mesmo sem ter o recurso, né? Mesmo sem ter, muitas das vezes, o que fazer. Mas quando você está com o coração disposto a fazer, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão. E isso foi o que aconteceu. Amém? Qual foi a maior crise que você já enfrentou com a liderança da igreja? Cara, isso aqui é muito legal, né? Porque são várias crises, né? Mas a maior crise é a rebelião, né? A maior crise é quando as pessoas não se adaptam mais na igreja, não estão mais felizes na igreja e querem sair da igreja e levar a pessoa junto. Isso é muito louco, né, cara? Isso aí é uma coisa que Satanás usa na vida das pessoas, que tipo assim, a pessoa ela não quer sair sozinha da igreja, ela quer sair e levar a pessoa junto, porque ela acha que é um troféu. E essas pessoas que saem junto, muitas das vezes, estão todas jogadas aí para um lado e para o outro. Se pelo menos saísse e fosse para uma igreja, amém, mas não. Sai da presença, sai do corpo, sai da igreja. Essa pessoa que criou a rebelião fica feliz, mas mata as outras pessoas. Então eu costumo dizer que é urubu, né? Você nunca vai ver um urubu fazendo respiração boca a boca num animal que acabou de ser atropelado. Você nunca vai passar e ver um urubu apertando o peito de um animal ali. Vive, vive. Não. O urubu ele fica de tocaia esperando a carniça. Esperando feder, esperando ficar podre para o urubu atacar. Então muitas das vezes essas pessoas, elas ficam que nem urubu, esperando a pessoa morrer, esperando a pessoa sair do corpo, esperando a pessoa estar agonizando ali para vir atacar e comer a carniça. Então uma das maiores crises que a gente passa na igreja é uma coisa que eu já passei e creio que vai passar como igreja, que é a rebelião, o motim. Pessoas não satisfeitas, que não conseguem ser homem ou mulher, chegar no pastor e falar, pastor, até aqui deu. Daqui para frente vamos procurar um outro lugar, vamos procurar uma
mas até aqui, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, pela minha família. Somos gratos, mas aqui vamos procurar um outro lugar. Não. A pessoa ela começa a se afastar. Ó, vou te dar uma dica, pastor. A pessoa, quando ela vai fazer uma rebelião, ela já começa a sentar no banco do fundo. Ela não senta na frente, porque ela não consegue olhar para você mais, porque ela tá planejando alguma coisa. Aí ela começa a visitar, tomar café na casa das pessoas no qual ela quer tirar da igreja. E começa a inventar coisas sobre você, sobre a igreja. Começa a trazer coisas sobre dízimos, sobre roubo, sobre... eu ouvi falar que o pastor fez isso, que o pastor... Sempre ouvi falar. O inferno tem um departamento, uma plaquinha, eu ouvi falar. Tem esse departamento lá. E o que acontece? E essa pessoa ela começa a ir comendo pelas beiradas. Comendo pela beirada. Até que ela chega num tipo de provocação, que você vai falar algo, e ela não vai aceitar, e ela não volta para a igreja mais. Então é normal. Quando você vê alguém começando a chegar na igreja, sentando no banco do fundo, aqueles que eram acostumados a sentar na frente, no meio, toma cuidado, que essa pessoa não consegue mais olhar para sua cara, porque ela está tramando algo para você. O que tá nela não consegue olhar para você. Não é ela. Ela não tem problema. É o que tá nela. Teve uma irmãzinha que saiu da igreja um tempo atrás, eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela ficou um mês indo pro culto e ela sentava atrás de uma pessoa que tinha uma cabeçona grande, cara. É um irmãozinho lá que tinha um cabeçãozinho meio avantajado, né? E ela sentava atrás. E eu ia pra um lado e pro outro no altar e ela ficava atrás da cabeça do irmão assim, ó. Ela não olhava pra mim, cara. Tá vendo? Cuidado aí, os irmãos da cabeça grande, senta na frente, cara. Senta na frente, não senta no fundo, cara. Que você vai esconder alguém que tá se rebelando. Pastor, como você imagina a igreja daqui 20 anos? Eu não quero estar aqui. Eu quero estar no céu. Que Jesus volte, né? Entre esses anos aí. Porque se hoje já tem os irmãozinhos no altar falando of the king, the power, imagina daqui 20 anos, irmão. Imagina esses miguéis se começar a se multiplicar que nem robô, cara. Que nem aplicativo. Pelo amor de Deus, eu não quero estar aqui daqui 20 anos. Quero estar no céu. Nos braços do papai. Do papai. Vamos lá. Você já passou por depressão ou crise de ansiedade mesmo sendo pastor? Que horário? Que horário que eu vou ter depressão? Que horas que eu vou ter crise de ansiedade? Se eu tô o dia inteiro, cara, ou fazendo missão, ou trabalhando, ou evangelizando, não tenho tempo pra depressão, ansiedade. Ansiedade fala que quem tem ansiedade come muito, né? Talvez eu tenha em algumas horas do dia, mas não cheguei. E creio e peço a Deus que uma depressão nunca me pega, uma ansiedade, porque sabemos que tem muitos pastores em depressão, muitos pastores que a própria igreja causa essa depressão, essa crise de ansiedade, por pastores querer mudar a vida das pessoas, entender que pastor não muda a vida de ninguém. Pastor, presta atenção, pastor, você que está me assistindo, não queira ensinar um peixe a voar, ele não vai voar. Tem pessoas que você não vai mudar, porque Jesus está tentando há anos e não consegue. Então você não vai conseguir também. Então fique no seu papel. Prepare a sua igreja para as aflições de Cristo. Prepare a sua igreja para enfrentar o que está por vir. As aflições. Prepare a sua igreja para ir para o céu. Não queira mudar a vida de ninguém, porque senão a sua vida pode ser mudada através de uma depressão e de uma ansiedade. Amém? Como a igreja brasileira pode ser mais útil na obra missionária? Quando a igreja entender que não existe departamento de missão nas igrejas. A igreja, o crente, o evangelho, ele é um missionário. Ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, igrejas ainda têm grupinhos de missionários, tem departamento de missionário. Isso é errado. A igreja toda ela tem que ser missionária. Todos nós, o ID é para todos nós. O ID não fala que é para um grupo, que é para o pastor, que é para o missionário, que é para o evangelista. O ID fala que é para todos nós sermos missionários. Tem 3 tipos de fazer missão. Você indo, você ofertando ou você orando. Aonde que você se encaixa nisso? Às vezes a pessoa pensa que missão é somente ela ir. Não, você pode orar, você pode ofertar.
Você pode sustentar missionários que estão em campos. Existem muitas igrejas que fazem culto de missão, mas não enviam R$ 1 para o missionário que está em campo. Existem igrejas que traz missionários na sua igreja para pregar, para fazer palestras ou até mesmo seminários, congressos, mas nem oferta na vida desse missionário. Então a igreja brasileira precisa entender que quando ela parar de fazer culto de missão e entrar na missão, tudo pode mudar através da atitude da igreja. Porque a igreja que vai para a rua é a única chance de quem não vai para a igreja. Isso quer dizer, a igreja que vai para a rua. É uma igreja, é um corpo. A unção para a missão, ela vem através da igreja. Deus derrama essa unção na igreja. E a igreja libera para os missionários. Então, missionários, você precisa fazer parte do corpo de uma igreja. Uma intercessão tem que estar orando para você. E igreja, você precisa sustentar os missionários que estão em campos. Não pode abandonar. Hoje tem uma estatística, eu não tenho ela agora, mas na nossa escola de missão a gente fala. Tem uma estatística violenta de igrejas que enviou missionários e esqueceram. Missionários passando fome em outros países, até mesmo no Brasil. Missionários presos, missionários que foram capturados, missionários que estão doentes, que a igreja que os enviou não mandou R$ 1 e vive fazendo congresso, vive fazendo cultos de missões, só arrecadando, enchendo o cofre, não sabe lá de quem, mas não mandando para os missionários. Pastor, quais são os seus sonhos que ainda não se realizaram? São muitos, muitos sonhos. Sonhos materiais, sonhos ministeriais, sonhos sentimentais, enfim, muito sonho. Eu sou um cara que eu sou sonhador, por isso que eu me mantenho vivo. Frase do Racionais. Sou um sonhador. E você que não sonha, sinto muito. Você não está vivendo mais. Nós temos que sonhar, sonhar. Hoje eu tenho um sonho, uma prioridade. Ver os meus filhos no altar. Ver os meus filhos na presença de Deus. Talvez é o meu sonho mais atual, mais de perto. Mas eu tenho diversos outros sonhos. Diversos sonhos. O que você faz quando não está pregando, orando ou aconselhando? Tentando dormir, né? Ou servindo a minha esposa, ou os meus cachorros, ou trabalhando, fazendo um rap, né? Eu não vivo da obra, eu não tenho salário na igreja, não vivo da obra, né? Eu trabalho com camiseta, temos uma marca, Urban Chip, temos uma fábrica de camisetas, prestamos serviço para diversas pessoas, então eu tô trabalhando, né? Mas imagino que um dia, né, eu posso ter um tempo maior ainda para a obra, mas por enquanto estamos entre o sonho e a realidade. Amém? Como você conheceu a sua esposa? Eu não conheci. Na verdade, eu descobri um diamante. Você não conhece diamantes, você descobre. Você tem que cavar, sabe? Você tem que ir lá para aqueles lugares. Como chama aqueles lugares que tem ouro? Não é mina, né? É mina? É mina que fala? É, né? Enfim, eu descobri a minha esposa. Mas foi o rap, tá? Foi o rap, tá vendo? O rap é maravilhoso, né, cara? Foi através do rap que tudo começou, né? O que você faz para descansar de verdade? Ou nem lembra o que é isso? Não lembro. Descansar de verdade não existe. Não existe. E eu pedi para Deus isso, tá? Um dia, chorando, eu falei, Deus, me usa. Não quero ficar aqui inútil, sem fazer nada. Deus achou graça e falou, tá bom, é agora. E de lá para cá ele me usa todos os dias. Então talvez o descanso mesmo vai ser na glória, né? Vai ser nos braços do Pai. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de fazer missão, de evangelizar, de pregar, de louvar. Porque aqui é a nossa oportunidade. Lá no céu não vai ter isso. No céu vai ser só glória, glória, glória. Não vai ter missão no céu, não vai ter evangelização no céu. Não vai ter rap, entendeu? É aqui, a oportunidade é aqui. Então, eu preencho todo o meu tempo, né? Entregando as boas novas de Jesus aí. Amém? Como era a sua infância?
O senhor sempre foi ligado à igreja desde pequeno? Não. Não. Eu era ligado ao centro espírita, né? Minha mãe trabalhava num centro espírita e eu acompanhava ela. Quando eu, acho que com 7 anos, eu comecei a frequentar uma igreja aqui em Valinhos, chama Igreja Livre, Pastor Hans. Cara, que fenômeno que era, que muito legal, porque eu ia sozinho. Eu morava num bairro distante, eu ia sozinho de a pé todo sábado pra escolinha dominical. Era a IBF, né, que chamava naquela época. Hã? Era a escola dominical. Eu acho que era isso. IBF, enfim, era um culto só pra criança, sábado, 3 horas da tarde. E eu saía às 2 horas, trocadinho, bonitinho, cheirosinho, ia pra igreja sozinho, voltava sozinho. Foi um momento maravilhoso, sabe? Uma igreja, cara, muito abençoado, né? E depois eu não fui mais, fiquei um tempo lá como criança, aí adolescência já desandei mesmo e não, só fui voltar pra Jesus mesmo aos 33 anos, olha só, hein? Idade de Cristo, né? O que mais te dói ninguém vê. O que mais dói é a injustiça, né? Porque Jesus, ele sentia a compaixão das pessoas. O que é compaixão? É você sentir a dor do próximo. Essa semana tivemos um testemunho sobre isso. Nós fomos no centro de Campinas almoçar, aonde nós fazemos missão. Inclusive, nós voltamos à noite fazer missão nesse lugar. E ali tinha uns moradores de rua ali, um pessoalzinho, mas, cara, era meio-dia. O pessoal tava tomando uma cachaça, não tinha usuário, não tinha ladrão, não tinha traficante. Era um tiozinho ali bebendo uma cachaça. E veio a guarda municipal de Campinas e espirrou spray de pimenta no olho daquele pessoal, cara. Esse spray veio ninosa assim, entrou nos lojistas ali, nas lojas, todo mundo, né, indignado, porque não precisavam fazer aquilo. Mas foi a maldade. Ali, eu já por diversas vezes e outras ocasiões, espirraram spray de pimenta no meu olho. E eu sei o quanto dói aquilo ali, o quanto é difícil de respirar, o quanto arde. E eu fico imaginando uma pessoa que tá na rua, né? Que tava ali, cara, alcoolizado, nós não sabemos por que ele tava bebendo, por que ele tá na rua, que não cabe a nós também, né? Mas o que dá na cabeça de um guarda, uma pessoa que estudou, uma pessoa que se capacitou, uma pessoa que às vezes até fez faculdade. Cara, você fez faculdade pra espirrar spray de pimenta no olho de idoso, cara, de bêbado. É isso que você aprendeu no seu treinamento? É isso que você aprendeu na corporação, cara? Descer de um ônibus carregando uma metralhadora e um spray de pimenta e espirrar um spray de pimenta. Cara, isso aí é injustiça. Isso aí eu senti compaixão naquele momento. Então são coisas que dói, que você, né? Entrei no carro e vim embora, não podia fazer nada. Voltamos à noite lá, servimos um caldo, um cobertor e oramos por eles. Mas naquele momento eu só clamei a Deus mesmo. Doeu, eu falei, Deus, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Tá. Qual a comida que o senhor mais gosta? Baião de 2. Eu amo baião de 2. Que conselho o senhor daria para quem sente que Deus está distante? Deus, ele nunca está distante. Deus sempre está presente. É as pessoas que se distanciam de Deus. Deus, ele não tem filhos preferidos. Na verdade, tem pessoas que preferem mais a Deus e outras pessoas não preferem a Deus. Então Deus nunca está distante. Deus sempre está presente no mesmo lugar. E nós que precisamos estar no centro das atenções de Deus. Então volte para perto de Jesus. Volte para perto de Deus já. Tem algum lugar no mundo que você sonha conhecer? Tem algum lugar no mundo que você sonha em conhecer? O México. Oh, glória. O meu sonho é conhecer o México. O México. Quero conhecer a cultura do hip hop no México. Quero conhecer a culinária no México. Quero conhecer o evangelho, as igrejas no México. Os trabalhos social no México é muito forte. Os trabalhos dentro dos presídios no México. Trabalho com as gangues. Cara, imagina você ali ministrando a palavra para aquelas gangues, mano. Para os caras ali que de repente conheceu só as drogas a vida toda, o narcotráfico, enfim. Meu sonho é, claro, né, conhecer o México, os pontos turísticos, né? Mas eu quero muito conhecer a igreja mexicana. Já ouviu? Pastor, tô saindo da igreja e teve vontade de responder, graças a Deus? Eu já respondi, chama o Uber que eu pago.
irmão. Ovelha, ela vai ficar no seu aprisco. A ovelha que é sua, ela vai ficar no aprisco. Nos momentos difíceis da igreja, nos momentos bons, nos momentos de luta, nos momentos de quebra, enfim. Ovelha que é ovelha permanece no seu aprisco. Tem ovelhas que só passam no seu aprisco para comer, tomar banho e meter o pé. Vai procurar o seu aprisco em outro lugar, né? A ovelha não é minha, a ovelha é de Jesus. Eu ali estou só cuidando só e dando a direção. Então, e algumas passam pelo aprisco, vai para outros apriscos e depois volta, né? Porque o que a ovelha que é sua, pastor, essa é para você, não se preocupe. A ovelha que é sua, ela vai ficar no seu aprisco. É o filho pródigo, né? Tem alguma parte da Bíblia que fala que o pai foi atrás do filho? Não, o pai não foi. O pai do filho pródigo, ele dividiu a herança para os dois. Aquele filho que ficou também ficou com dinheiro. Ele também ficou com a herança ali. Só que o outro foi gastar. O outro foi lá, né? Curtir a vida e foi gastar. E o pai não foi atrás. O pai ficou ali, quietinho, esperando o filho voltar. Porque ele sabia que o filho perdido é diferente do filho desviado. O desviado sabe o caminho de volta. O perdido não. Por isso que precisamos buscar os perdidos e não os desviados. Os desviados voltam para casa. Pode ter, ficar tranquilo que ele vai voltar. Amém? A última. Pastor, o que você vê quando olha para si mesmo? Eu vejo um regenerado. Eu vejo um vaso que um dia foi quebrado. Eu vejo uma pessoa que a sociedade não dava nada. Minha família não dava nada. Né? O mundão não dava nada e Jesus depositou tudo. Jesus foi algo muito forte na minha vida porque ele acreditou onde ninguém acreditava. Jesus, eu não aceitei Jesus, Jesus que me aceitou. Porque o lixo você coloca para fora da sua casa. Jesus vem, pega e traz o lixo para dentro de novo e restaura. Então quando eu olho para mim mesmo, eu sempre, no espelho eu falo, você precisa mudar, você precisa se converter. Todos os dias. Você precisa se converter. Mas graças a Deus, eu preciso melhorar muito, e muito, e muito, e muito. Mas já não sou mais aquele que eu era há tempos atrás. Hoje eu acredito na regeneração de um ser humano. Hoje eu acredito na mudança de vida de um alcoólatra, de um usuário, de um mentiroso, de um adúltero, de um fofoqueiro. Eu acredito. Porque um dia eu fui metade disso. E eu mudei. Então eu vejo pra mim, quando alguém fala assim, pastor, qual que é o exemplo? Eu mesmo. Jesus chegou, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus pegou um caco, Jesus foi lá e construiu de novo um barro que virou num vaso. Então eu acredito no ser humano, eu acredito. Até nas últimas consequências mesmo, eu acredito. Aquilo que o mundo viu como pecado, Jesus vê como propósito. Né? A Bíblia fala que o cego de nascença enxergou, o coxo de nascença andou, o morto ressuscitou. Aquela mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue foi curada imediatamente. Você tem noção do que é isso? O homem abriu o mar vermelho, andou dentro da barriga de um peixe grande, andou sobre as águas. Então eu acredito que esse mesmo grandão da Galileia, o homem das mãos furadas, está aqui comigo, está aí com você e pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida, como transformou a minha, de vários outros irmãos, e vai transformar a sua vida. Amém? Olha aí, algumas perguntas, não conseguimos responder todas, são muitas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então esse aqui é mais um episódio do Cristo Rua, podcast Cristo Rua. Algumas dúvidas, algumas perguntas aí, e você que ainda não assistiu os outros episódios, assistam todas as entrevistas que passou por aqui e fiquem ligados, fiquem aí na expectativa que vem muito, muito mais episódios, agora falando de rap, né? Agora falando do mundo das ruas aí, do rap nacional, do rap cristão, enfim, da maneira que você acha que o rap é na sua vida. Amém? Obrigadão por todos que estão aí assistindo. Foi um momento bom, espero ter respondido alguma dúvida sua e em breve vou abrir novamente essas caixinhas de pergunta e estarei aqui entrevistando quem? Eu mesmo, para falar de Jesus. Amém? Não se esqueça, Jesus quer ir em lugares disfarçados de você. Deixa Deus te usar, varão.